Olá, professor Anderson gravando mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai começar a falar um assunto novo, que é sobre o framework Django para desenvolvimento web, para desenvolvimento rápido web, tá? Ele é um framework desenvolvido na linguagem Python. Ele é muito robusto, tá? Ele tem uma série de vantagens você trabalhar, além dele ser testado pelo tempo, tá? E tem muitos projetos que utilizam ele aí e às vezes usam ele, às vezes como back-end, usa o Django para desenvolver usa ele para back-end, mas não usa o front-end dele padrão. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para vocês, para a gente falar um pouquinho aqui nessa introdução, tá, sobre o Django. Então, é o Django Framework, ele está na versão 3, e aqui é só para a gente ter uns conceitos iniciais, tá? O que que é, o que que ele tem de característica, tá? Então vamos lá. Então as principais características do Django Framework é o seguinte, ele é feito para você trabalhar com desenvolvimento rápido, então você já vai ter tudo aqui incluído, né? Ele já vem com uma base toda incluída aqui de autenticação, área administrativa, formulários, rotas, sistema de templates. Então, assim, o básico de uma aplicação web, ele traz tudo. Todos os frameworks, em geral, principalmente quando é framework para desenvolvimento web, ele tem essas características, ele já traz uma gama grande de funcionalidades prontas para você usar, então você consegue desenvolver muito rápido. Se você tem ali um bom domínio ali do framework, se você estuda um pouco, vê como ele funciona, e você também conhece a linguagem, você consegue desenvolver o seu sistema muito rápido. Rapidamente você consegue pôr ele funcionando, em poucos dias ou semanas você tem um sistema robusto, funcionando e pronto para poder fazer já teste ou para poder publicar, né? Dependendo do seu nível de conhecimento. Outras linguagens, além do Python, também tem esses frameworks. Os mais famosos, né? Os mais famosos que a gente tem na atualidade, a gente tem o PHP, os frameworks PHP que são o Laravel, um dos principais, o Laravel, e o outro é o Symfony. São dois frameworks também muito robustos, muito interessante. E o outro que tem também, que é bem famoso, que praticamente ele foi um dos frameworks que trouxe uma série de conceitos, né, para esse mundo de frameworks para desenvolvimento web, que é o Ruby on Rails, que é feito na linguagem Ruby. Talvez vocês não tenham ouvido falar. E um dos conceitos que ele trouxe é justamente essa questão aqui de você ter um poderoso ORM, tá? Que é o mapeamento objeto relacional, tá? Com banco de dados. Ele é poderoso porque a gente já estudou o ORM, né? Já estudamos aí. E o ORM, como a gente viu, é possível você simplesmente definir o seu banco, né? Você cria o seu modelo e o gerenciamento todo com o seu banco de dados, né, o gerenciamento todo, fica por conta dessa camada de abstração. Então ele não, então ele permite você trabalhar com vários tipos de SGBDs diferentes, né? Ele fica independente e ele faz toda a parte, digamos, pesada ali de criação de tabelas, atualização de tabelas. Ele faz exatamente o que ele faz para você automaticamente de acordo com o que você modela. Então você mudou o modelo, ele cria para você você criou o modelo a primeira vez, ele cria para você a versão inicial. Você mudou, ele atualiza para você. E ele faz isso para você e faz o versionamento, gera todo esse controle, tá? Da parte de linguagem SQL, independente do banco que você está usando, ele vai fazer esse gerenciamento todo para você, ele faz essa ligação automática. Então, você não precisa ficar preocupado com consultas específicas, você não precisa ficar preocupado com a parte de banco de dados, ele faz tudo para você. Se você seguir as regras, né, e os princípios do framework que você está usando, né, o que é importante você fazer, ele vai fazer isso tudo para você, tá? Através do sistema ORM. O, o framework Ruby on Rails trouxe o conceito que chama Active Record, né? Active Record, que ele fez essa ligação automática, né? Ele conseguiu fazer essa questão de automatizar isso muito. Então isso foi muito importante.
O Django, uma das outras características deles, aqui eu não vou listar todos porque realmente são dezenas, tá? Ele tem mas eu estou destacando características às vezes menos tangíveis, que seria tipo aqui a robustez dele comprovada pelo tempo. Então ele é um framework que ele teve a primeira versão lançada lá em 2005, tá? E foi lançado, interessante que foi lançado por um objetivo bem específico lá, que eles queriam ter um sistema de publicação de jornal lá, newspaper, né? Era feito para publicar notícias. Então eles precisavam criar um sistema para gerenciar um site de notícias, e eles na época não tinha nenhum que atendia eles. Então eles, né, os desenvolvedores lá resolveram lançar o Django justamente com foco a pessoas um pouco menos técnicas, né, digamos. A pessoa não precisa ser totalmente técnica, não precisa ser totalmente especializada para poder começar o desenvolvimento com o framework. Isso, digamos assim, estreita, né? Estreita esse laço ou essa necessidade da pessoa ter uma capacidade técnica muito alta. Então, para coisas simples, para sistemas simples, que são tipo basicamente cadastro, né? Tem poucos relacionamentos, uma pessoa com pouca experiência técnica consegue fazer, né? E no caso de jornal é uma coisa simples, né? Você vai ter lá textos, né? Blogs, você vai ter artigos publicados e tal. Outro ponto importante que eu quero destacar aqui é a parte de segurança, tá? Segurança e manutenibilidade. Então, o Django ele é feito, o framework é feito o tempo todo pensando com segurança, principalmente em tempos de internet, onde você tem uma série de problemas possíveis aí, né, de vetores de ataque, acessos indevidos e vários problemas aí de cross-site script, problema de requisição forjada, né, que é o XSS e outras coisas, ele já vem protegido contra isso, tá? Proteção de formulários e tal. E a manutenibilidade que ficou no mesmo item, né? Ele também é muito focado em permitir você ter um código que é muito manutenível, né? Que significa você conseguir dar manutenção nele, conseguir trabalhar naquele código, naquela base ali, expandir, aumentar ela, escalar se precisar, sem ter muita dor de cabeça, né? Ele é preparado para isso. Você pode crescer, sua aplicação pode ir crescendo e você consegue manter ele tudo sob controle de maneira bem interessante. E outro ponto importante também é que ele é portável, né? Porque por ele ser na linguagem Python, ele não tem requisito específico de plataforma, de hardware, né? Então você consegue rodar ele nas mais diversas plataformas disponíveis onde tem a linguagem. Então vamos dar sequência aqui. Princípios, tá? Princípios do Django, que é bem interessante que a gente pontuar também. Ele é feito com base nisso. Ele é feito com base nesse princípio que é o KISS, né? Que é uma sigla em inglês, né? Que é Keep It Simple, Stupid. Né, que se fosse traduzir assim, se fosse fazer uma comparação em português, é você tentar ser o mais simples possível. Você não ficar criando coisas desnecessárias, né? Ficar inventando muita moda. A questão é de ser simples, tá? Manter simples. Então, keep it simple. Então, a ideia de todo o código, toda a estrutura é sempre manter tudo a forma mais simples possível para você poder tentar usar. Obviamente que depois de tantos anos, né, de desenvolvimento, ele ainda é simples, ele mantém esse conceito simples, mas se você quiser explorar, ele tem toda uma profundidade ali enorme ali de possibilidades, né, para você poder trabalhar. Outra coisa importante também que ele tem de princípio, que é o DRY aqui, né, que é o don't repeat yourself. O que significa isso? Significa que ele é pensado de maneira a você estar sempre reutilizando, né, reutilizando os recursos dele. Você vai, como ele é orientado a objeto, você está sempre reutilizando os objetos que ele já tem, né, as partes, as bases, né, que ele tem. Você herda, seu código vai herdando e vai fazendo até, inclusive, herança múltipla, né, que é um recurso muito interessante no Python, que é muito usado no Django, né? A parte de herança múltipla, né? A herança múltipla é quando você consegue herdar, é como se o conceito de orientação a objeto, né? Você tem
quando você tem herança, você tem a classe pai, a superclasse e a classe filho. Então, no caso da herança múltipla, você pode ter, tipo, você pode ter dois ou mais superclasses para uma classe filha, né? Então, isso é muito interessante, porque ele vai herdar das duas classes ao mesmo tempo. Então, você potencializa ali a capacidade de expansão, né? De expandir, de estender os recursos ali de maneira muito interessante. Então, esse Don't Repeat Yourself vem nessa pegada aí, de você poder reutilizar muita coisa, tá? Sem precisar ficar refazendo o tempo todo, refazendo, coisas que já vão estar prontas para vocês. Outro princípio que ele tem também é que você vai usar os models, né? Os models é a parte que você vai estar descrevendo os seus modelos de dados, os models, né? A parte de model, o princípio dele é que você vai ter um model encorpado. O que significa? E views enxutas, né? As views são as partes que... as views são as funções que vão transformar, né, as suas requisições a sua requisição HTTP em respostas, né, respostas HTML ou outros formatos. E qual que é a ideia aqui de você ter esse model encorpado e views enxutas? Aqui a ideia é que você mantenha toda a parte sua de lógica de negócio, né, as suas lógicas de negócio, a descrição dos seus modelos, junto com a lógica do seu negócio, vai ficar dentro desses models, tá? Que a gente vai ver mais à frente aqui um pouquinho como que é. Então a ideia é que você mantenha a máxima quantidade de coisas ali dentro e as views enxutas. Quer dizer, a view, você não tem que pôr regra de negócio na view. A parte que vai fazer a intermediação entre a sua requisição, a requisição, né, do cliente, quem está requisitando uma página ou um serviço, e os dados que estão ali dentro do model, né, que vai estar acessível através dos models, ele, ele não pode ter lógica, né? O ideal, né, o correto é que ele não tenha lógica. Então, esse é o princípio que o Django usa, tá? E aqui, o outro item aqui tem o mesmo princípio aqui, que é colocar o mínimo possível de lógica de negócio no template. Então, a parte que você trabalha com as views, né, com os templates, que é focado para o tipo de retorno que você quer, o tipo de resposta que você quer, ele vai ter pouco, ou, né, na verdade, o mínimo possível, né? O ideal é que fosse zero lógica de negócio, ele só ficasse responsável por mostrar e não, tipo, transformar um dado. O que seria a lógica de negócio? Seria, tipo, você fazer um cálculo ali no view, você fazer algum tipo de transformação do dado. O correto é você já, quando você extrair esses dados do model, quando ele vir retornando do model, ele já vem no formato já adequado, tá? Já vem da forma adequada que você precisa, e o template, a parte de view e template, é só para exibir, não faz mais nada, tá? Isso é importante porque justamente cai na questão da manutenibilidade. Se você passa por lógica de negócio no seu template, na sua view, na sua parte de lá que é responsável por exibir, né, que é a parte de interface, né, de exibição, você vai tornar seu código muito difícil de manter, tá? De manter, de testar, de expandir, né? Então a ideia de você seguir os princípios do framework. Então, para você seguir os princípios, você tem que conhecer. Outro princípio muito importante aqui é você criar apps pequenos e reutilizáveis. O que é app? O que significa app pequeno? O app, aqui nesse caso pequeno, significa você manter ele dentro de um escopo reduzido. Então você não vai fazer um app, né, que vai ser um módulo aqui independente, né? Vai ser um módulo independente dentro da sua aplicação Django. Você não vai fazer ela para fazer tudo, tá? Então, dentro de um sistema, dentro de uma aplicação maior, você tem vários tipos de serviços ou vários tipos de funcionalidades que vai estar contida dentro desses apps, né, que ele chama aqui de app. Dentro do Django ele tem essa nomenclatura. Então, cada app desse, então você tem que tentar manter ele pequeno, né, e reutilizável. Então a ideia é que você tem, por exemplo, se você tem um cadastro de cliente, por exemplo, né, aqui no exemplo básico, se você tem um cadastro de cliente, você vai criar ele no formato de um app dentro da sua aplicação. Então aquele cadastro de cliente, você pode reutilizar ele para uma outra aplicação futura.
Porque ele vai, como ele é um módulo independente, ele é plugável, né? Se você construir ele dessa forma, pensando nesse princípio, ele vai ser plugável. Então você consegue pegar esse módulo de cliente que você fez, com todos os recursos, com todos os models, né, de dados, todas as views, templates, toda a parte de teste, né, funcionando perfeitinho. Você consegue, a ideia é que você consegue reutilizar aquele módulo, simplesmente plugando ele numa outra aplicação, tá? Então, é um outro princípio do Django também que a gente é importante seguir. Então aqui agora a gente tem aqui como que é uma estrutura de um projeto Django, né? Como que é a estrutura de um projeto, uma estrutura de pasta. Aqui vocês não precisam assustar, né? Mas aqui como é que você inicia aqui um projeto? Você tem esse comando aqui, né? Start Project, aí você dá o nome do seu projeto e ele vai criar para você essa estrutura aqui, ó, de pastas aqui. Então você vai ter uma pasta com o nome do projeto, dentro da pasta, que é uma pasta raiz do projeto, e dentro da pasta da raiz do seu projeto, você vai ter uma outra pasta também com o nome do projeto, que você pode até renomear, e você vai ter uns arquivos básicos aqui que ele vai criar para você, tá? Você vai ter os arquivos esse ASGI Py e esse WSGI Py são os arquivos que são os arquivos de ponto de entrada da sua aplicação. Ponto de entrada em que sentido? Ponto de entrada que quando você tá sendo feita uma requisição, né, o bootstrap, né, o início de tudo ali, né, o início do seu sistema é feito por ali. A diferença é que o ASCGI é quando você está instalado com o servidor HTTP que é assíncrono e o WCGI quando é um servidor normal. Então isso não tem diferença. Né? Eu vou falar mais à frente aqui dos outros arquivos, mas quando você acabou de criar um projeto aqui, esse projeto aqui seria a sua aplicação Django, tá? A sua aplicação Django, ela vai ter essa estrutura aqui, tá? Tem esse manage, tem os settings e URLs. Aqui mais à frente aqui eu falo desses arquivos aqui mais importantes, tá? Do projeto. Veja que eu já estou falando do projeto. O projeto aqui é a sua aplicação Django, tá? Então ali dentro daquela pastinha do projeto, você tem um arquivo settings.py. Esse arquivo é onde você vai guardar todas as configurações da sua aplicação Django, da sua aplicação web. Então ali você vai ter as conexões com o banco de dados, os seus dados de conexão, quais apps estão instalados, né? Apps aqui no sentido da ideia lá de módulo, tá? Quais módulos você tem? Eu tenho um módulo de cliente, eu tenho um módulo de entrega, tá? Eu tenho um módulo de atendimento, tá? Com o meu cliente, eu tenho um módulo de cobrança. Então esses módulos, né? É dentro desses settings que você vai indicar para sua aplicação Django, para o seu projeto Django, que eles estão ativos, tá? Então ali dentro dos settings você vai ter uma infinidade de opções, né? De chaves ali de configuração, né? Tipo métodos e formatos de cache, formatos de log, outros módulos que você for instalando, outros apps que você for instalando, você vai algumas configurações são feitas dentro desses settings, então ele ali é a raiz das suas configurações, então tá tudo ali dentro. E dentro do seu projeto, dentro da sua aplicação, você tem um settings só, um arquivo settings. Ele pode ser até separado, né, de acordo com o contexto, tem umas formas de separar, mas geralmente é um setting só. Então, quando é feito o bootstrap, né, quando é feito o carregamento inicial ali do Django, ele carrega essas configurações e ele usa o tempo todo essas configurações ali no seu sistema. Outro arquivo importante que a gente tem é o URLs, tá? URLs.py. Esse aqui é o arquivo URLs do projeto. O que esse arquivo URLs faz? É ali dentro desse arquivo que a gente faz o mapeamento de todas as rotas do sistema, que tem no seu sistema como um todo. O que é rota? Um mapeamento de rota. O que é um mapeamento de rota numa aplicação web? Um mapeamento de rota é quando você digita lá domínio.com/cadastro. Isso é uma rota, isso é um caminho, uma rota. Então, quando você faz isso, você faz uma requisição para essa rota, por exemplo, domínio.com/cadastro. Ele vai buscar no arquivo de rotas, né? No caso do Django aqui, ele vai analisar nesse arquivo se existe essa rota cadastro, né? Nesse exemplo que eu estou dando.
Se existir essa rota cadastro, ele vai poder acessar ela, né, e executar a função que está relacionada àquela rota. Tá? Então, todo o sistema web trabalha com essa questão de rota. Porque quando a sua aplicação cresce, você vai ter uma infinidade de caminhos, né, de URLs, de onde tem que acessar, acessa aqui, acessa ali, onde que está. Então, toda aplicação web tem esses sistemas de rotas, tá? Essa questão de mapeamento de rota. Outro arquivo importante, né, que você tem dentro do projeto é esse manage, manage.py. Esse manage ele fica aqui, ó, ele fica na raiz do projeto, ó, tá vendo? E ele é muito importante por quê? Porque ele é o script administrativo da sua aplicação Django. É através dele que a gente vai executar, né, que a gente executa a manutenção de dados, quando houve mudança de modelos de dados. Você vai executar também uma série de outras tarefas administrativas, tipo limpar o cache, tipo carregar arquivos estáticos da sua aplicação. Carregar arquivos estáticos, são arquivos de imagem, arquivos JS que você incluiu ali, por ele ser um sistema que ele é focado em segurança, então alguns tipos de arquivos você só consegue deixar disponível para a sua aplicação se você executar um comando específico, administrativo específico, falando, ó, carrega aí os arquivos estáticos. Isso serve para quê? Isso serve para ele ter um controle desses arquivos, por exemplo, né, nesse exemplo que eu estou dando aqui, de uma tarefa administrativa, para ele ter o controle para você não ter um perigo, por exemplo, de alguém, né, algum arquivo malicioso entrar no seu, na sua aplicação, sem você estar sabendo. Tá? Então, como você tem esse processo, ele vai fazer isso para você de uma forma mais segura, né? Então, vai garantir que você não tem nenhum arquivo ali que não deveria estar. Outra coisa importante aqui também, que outras tarefas que ele tem como importante esse script, né? Você criar usuário administrativo. Então, quando você faz a instalação, você tem uma criação lá do usuário administrativo, um super usuário. Você faz através desse script. E uma série de outras coisas aqui que você pode executar, e inclusive a sua aplicação também você pode criar comandos específicos também. Você pode implementar tarefas ou tarefas específicas, né, comandos específicos que são executados através desse script administrativo aqui. Tá? Ele tem toda a sintaxe, a forma de você trabalhar isso. Você pode criar os seus próprios comandos administrativos para você poder executar, por exemplo, tarefas em segundo plano, e você interagir com a sua aplicação de diversas maneiras importantes, tá? Então agora vamos passar para a parte do aplicativo. Ó. Como é que é a estrutura de um app? Tá? Aqui o app, pessoal, o app, eu vou chamar de app, estou chamando de app porque é o nome que o Django chama, mas na prática é um módulo, tá? Um módulo ou uma funcionalidade. Como é que você executa, como é que você cria um app? Você criou lá seu projeto, que é a sua aplicação, e aí você tem aqui o Start App. O outro lá era o Start Project. Né? Então, aí você tem que ter dentro da sua pasta do projeto, né? Obviamente, dentro da pasta do projeto, você inicializa o seu app, tá? Que aqui no caso seria os seus módulos. Então, para cada módulo ou funcionalidade que você tiver, você vai inicializar. Nesse caso aqui, ó, foi criado produtos, aí ele cria aqui uma estrutura específica, tá vendo? Aqui nesse caso aqui, ó, tá aqui dentro, ele cria uma estrutura específica para o seu módulo. Então, todos os módulos, eles iniciam dessa forma aqui, com esses arquivos, tá? Então, esses arquivos são os arquivos de módulos. Eu vou falar mais à frente aqui dos principais. E importante que você tenha esse conceito. Você tem o projeto, que é a sua aplicação, Django, e você tem os módulos, né, que é os apps, que representa um módulo ou uma funcionalidade ali independente da sua aplicação. No exemplo aqui que eu estou passando aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui meu projeto, que ele não tem um nome específico aqui, eu não defini, poderia ser tipo loja, poderia ser e-commerce, né? Por ter produtos aqui, provavelmente poderia ser e-commerce. E aqui dentro, além de produtos, eu posso ter outros módulos ou funcionalidade. Por exemplo, um módulo de pedidos,
o módulo de clientes. Então veja que cada um desses módulos, né, ou apps, cada um desses apps aqui do Django, né, que eu criar, ele vai ser autocontido, aquela ideia dele ser pequeno e dele ser reutilizável. Então tudo sobre produto, tudo relacionado a produto, que tem a ver estritamente relacionado a produto, vai ficar dentro do módulo de produto. Tudo que tem a ver estritamente relacionado a pedido, vai ficar dentro do módulo de pedido. Tudo que é estritamente relacionado a clientes, vai ficar dentro de clientes. E esses módulos, obviamente, né, usando a estrutura do Django, eles vão poder conversar, né? Eles têm meio de conversar, de acessar, um importa o outro, você pode acessar importando, você pode fazer uma série de coisas, mas a ideia aqui é que eles sejam reutilizáveis e o mais independente possível, né? Justamente ser independente para poder ser reutilizável, tá? Então é assim que é o conceito principal aqui do Django inicial. Arquivos importantes aqui do app, tá? Quando você tem o app. Os mais importantes de todos aqui é o models, tá? Esse model é o arquivo onde você vai descrever, né, no formato de classe, você vai descrever os seus modelos de dados, tá? Seus modelos de dados, e aqui esses modelos de dados ele vai incluir também suas regras de negócio, né? O comportamento que aqueles dados quer ter, a validação, como que você vai validar aqueles dados, como que ele vai funcionar, né? Que tipos de dados são aceitos, que tipo de dados não são aceitos. Se acontecer determinado cadastro ou determinado evento ali com dado, o que vai acontecer? Tá? Como que esses dados são retornados? A forma, né? Quem pode acessar, quem não pode? Qual o formato? Né? Os formatos que são válidos, os formatos que são inválidos. Se é obrigatório, se não é. Então, isso aqui vai ficar tudo aqui dentro desse arquivo de models, tá? Outro arquivo importante aqui é o arquivo de views, né? O views do módulo ou do app. Esse arquivo de views, ele vai conter todas as funções que vai transformar aqui a sua requisição HTTP, quando você tiver uma requisição, né? Quando a requisição vai ser quando? Quando estiver acessando uma determinada rota. Está acessando uma determinada rota, ela existe, então ele vai pegar e essa rota, obviamente, vai estar associada a uma view, tá? A uma função dentro das views aqui, né? Vai ser uma função específica para atender aquela rota, e ele vai gerar uma resposta para você, uma resposta web, tá? E essa resposta web, ela pode ser vários formatos, além de HTML, pode ser também JSON, pode ser uma planilha, um XLS, né? Um XLSX, um TXT, um PDF, pode ser retornar uma imagem. E então o retorno ali, né, o que ele vai retornar, a resposta dessa view, ela é flexível, tá? Ela não é só HTML, né? Você pode estar gerando um relatório, ele vai gerar para você aqui um PDF, tá? Então não é só a questão da view, que é a resposta, não é só HTML, pode ser outros formatos também. O outro arquivo aqui, que na verdade não é um arquivo especificamente, que aparece aqui, ó, né, que apareceu aqui, é uma pasta que chama Migrations. Tá? É importante citar essa pasta aqui, porque essa pasta aqui é onde o Django vai manter todo o versionamento ali dos seus modelos de dados, porque o modelo de dados, né, o seu models, ele é dinâmico. Tá? Então, quando você cria ali seu modelo, o modelo do seu app ali, né, do seu módulo ou da sua funcionalidade, ele vai ter diversas classes, e aquelas classes ali vai ter uma configuração inicial, e depois você pode mudar. Geralmente você vai crescer ela, você vai acrescentar, você vai ter um planejamento inicial, né, uma modelagem inicial, mas com o tempo ela vai mudar. E através do Django, o próprio Django vai fazer para você esse gerenciamento todo de mudança, que vai fazer esse gerenciamento de versões. Né? Você criou uma versão, ele pede para você fazer uma migração. Né? Você migra os dados. Então você pode migrar os dados tanto para versões novas, quanto você pode reverter também a migração. Você pode desfazer a uma determinada mudança que você tinha feito. Não deu certo por algum motivo, deu algum erro, deu algum bug, ou você precisa fazer algum teste, você pode fazer o teste com uma versão anterior daquele modelo de dados que você tinha, né? Daquele modelo de dados. E ele vai fazer isso automático para você. E isso é feito através do quê? Daquele manage lá, manage.py, que a gente viu lá, que é um arquivo, um script administrativo. Então ele vai fazer esse gerenciamento para você, tá? Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia, um overview, tá, pessoal?
de como que é a estrutura básica, aqui, como que é os principais componentes, os componentes iniciais que você tem que conhecer do Django. E aqui, né, como última parte aqui, como é que funciona um fluxo de requisição-resposta, tá? Aqui no Django. Como é que funciona? Tudo começa com uma requisição HTTP. O que é uma requisição HTTP? É uma requisição lá no seu navegador, tá? Usando o protocolo HTTP. Essa requisição, ela vai dar direto ao seu urls.py lá, que é o quê? Que vai estar mapeado as suas rotas. Ele vai verificar que aquela rota existe. Né? Então ele vai fazer o encaminhamento, né, com base nessa rota, ele faz aqui o encaminhamento daquela requisição para a view adequada aqui, para a view correspondente, né, para a view adequada. Né? Então ele tem que existir, veja, tem que existir. Se não existir o mapeamento correto aqui, já é um erro, tá? Então ele vai encaminhar aqui para a view adequada, né? Que é uma função que você tem dentro do arquivo views, do seu app ali específico, vai ter uma função, e aquela função ela vai interagir diretamente com o quê? Com o seu modelo. Então aquela função vai interagir diretamente com o seu modelo. Então aquele seu modelo ali, né? Ela vai interagir como? Vai interagir lendo, gravando dados, né? Fazendo consultas, verificando se tem o registro, se não tem, né? Salvando e tal, né? Ela faz essa intermediação aqui, a view. E aí o que ela faz? Aí depois que ela recebe ou escreve os dados, ela vai produzir uma resposta. E como que ela produz essa resposta? Ela produz essa resposta a partir de um template específico. Então você tem view aqui, nesse caso aqui, ó, a gente está com uma view no formato HTML. Então aqui nesse exemplo aqui, desse esquema aqui, você estaria produzindo uma resposta HTML. Então ele está devolvendo uma resposta HTML. Mas a view que você está acessando ou executando ali através daquela requisição, ela pode também estar trabalhando com algum outro tipo de formato, né? Igual a gente viu aqui agora há pouco, né? Eu falando que esse formato aqui pode ser qualquer outro tipo de arquivo, pode ser uma imagem, pode ser um XML, pode ser um XLS, né? Um formato de planilha, pode ser um arquivo doc, né? Um arquivo para você fazer download, né? Um PDF. Então, em geral, ele vai simplesmente jogar essa resposta que vai devolver essa resposta, né? Essa resposta web para o navegador de quem fez a requisição. E aí, se o navegador reconhecer aquela resposta, né? Se ele reconhecer se for um formato válido para ser interpretado pelo navegador, ele vai abrir o arquivo automaticamente. Por exemplo, se for um PDF, ele vai abrir automaticamente. Se for um arquivo TXT, em geral, ele abre também lá o TXT no navegador, né? O navegador interpreta. Agora, se for um arquivo PDF também, e tiver o plugin lá instalado, né? Geralmente os navegadores modernos ele abre automaticamente o PDF, ele vai abrir. Se for um arquivo não reconhecido, né? Imagem também ele vai reconhecer. Se for um arquivo não reconhecido, por exemplo, lá um arquivo binário, lá um arquivo .dart, sei lá, um outro tipo de arquivo qualquer, né? Que foi produzido pela view, ele vai simplesmente tentar fazer o download, né? O navegador vai forçar o download. Mas tem como também você mandar a resposta aqui forçando o download. Por exemplo, um PDF tem como você forçar o download do PDF, tá? Pessoal, esse aqui seria o fluxo, tá? De básico, para você entender como funciona. O Django, ele funciona inspirado, né? Ou assemelhado ao que a gente chama de MVC, né? Que seria o Model View Control, tá? MVC, Model View Control. Só que no caso aqui ele é um pouquinho alterado. Ele é chamado de MVT, porque é Model View Template, tá? Então ele é um pouquinho modificado, mas o princípio é o mesmo, né? A view, ela aqui ela tá funcionando como se fosse um controller, tá? Ela é equivalente ao controller, porque o controller que vai fazer a intermediação com os dados, tá? E a view aqui, em outros contextos, eles vão chamar de view, é o template, tá? Mas aqui, simplesmente, o que ele faz? Ele cola, né? Ele junta o resultado que ele tem aqui, ele pluga, né? Ele liga, né? Ou ele, tipo, mescla, né? O que ele recebeu aqui de resultado ou de resposta, mescla, gera com o seu template aqui, né? HTML ou no formato que for, e
gera a resposta. Tá? Basicamente é isso, tá bom? Então, o que, que a gente vai ter agora na próxima aula, né? Já encerrando essa introdução, só para deixar vocês atentos aí. Na próxima aula a gente vai fazer a instalação do Django e vamos gerar nossa primeira aplicação ali, nosso Hello World do Django, tá? Então eu aguardo vocês. Continue estudando, pessoal. O Django é um framework muito importante, né? Dentre os frameworks aí, tem muitos sistemas grandes criados em Django. E também ele é um framework ótimo para o mercado de trabalho. Então, se você se dedicar a estudar um pouco, aprender um pouco de Django, você pode ter excelentes oportunidades de trabalhar com esse framework, tá? De desenvolvimento rápido. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima.